Tá certinho. Ok. Somos todos amigos aqui. Não teve nenhuma fala polêmica aqui apagada do vídeo, pessoal, tá? A gente tá só procurando aqui onde colocar as coisas, tá bom? Ninguém falou merda nenhuma. Principalmente eu. Tá, então... eu que tenho medo de ser processado, né? Mas tá. Tá altamente não simétrico isso aqui. Melhorou um pouco, mas não muito. Então, na última... Essa parte eu lembro de cabeça. Na última aula, a gente viu a ideia de topologias finais, né? Que é a versão dual daquela construção de topologias iniciais. Nessa aqui, a gente tem uma família de funções que saem de espaços que são topológicos, então esses caras têm topologia, e essas funções estão caindo num espaço Y que não tem topologia. E aí a ideia é cozinhar uma topologia em Y que torna todas essas FIs contínuas. Como isso é trivial para topologias muito pequenas, porque se você pega a topologia que só tem o vazio e o Y aqui, isso vai ser automaticamente satisfeito, você não pega simplesmente uma topologia em Y que torna elas contínuas. Você pega a maior topologia que faz isso acontecer. E aí essa topologia a gente verificou que ela era simplesmente a família das coisas que deveriam dar certo. Essa topologia vamos chamar de tal de Y. Foi o conjunto de todas as coisas contidas no Y, tais que justamente quando você faz a pré-imagem dessa coisa pelo FI que vai cair no XI, isso aqui é aberto para todo I que pertence ao conjunto de índices que você está pegando. Então, a família de... Tá certo? Eu quero que seja contínuo, então eu quero que as pré-imagens dessas coisas... Então, peguei todos os possíveis. Então, eu defino o que é aberto aqui, olhando se a pré-imagem desse A por cada uma das FIs é aberto lá. Se for, eu jogo ele lá dentro da minha topologia. Quando eu pego a família de todas essas coisas, isso dá uma topologia. E aí, a gente viu que... Acho que a gente provou isso. Que uma função... Isso, a gente viu, né? Então, eu gosto de pensar assim. Quando a gente tinha topologia inicial, eu conseguia dizer quando que uma função saindo de um conjunto Z e indo no X com a topologia inicial era contínua, fazer essas composições. Agora o que eu consigo fazer, isso aqui é o inicial. Agora o que a gente consegue fazer é, como mudou a posição, a gente consegue dizer quando que uma função que sai do espaço com a topologia final e chega em algum lugar é contínua. Essa aqui é a final. A gente diz que a gente consegue caracterizar essas funções. Quais são as contínuas? São aquelas que, com todo I, quando você faz essa composição é contínua. A gente viu isso também. Então, uma G de Z de Y para Z é contínua, C e somente C. E aí aqui a graça é isso, C e somente C, quando você faz as compostas
Assim, então, vai ficar G bola Fi de xi para Z. Tá certo? É contínua para tudo isso. A gente viu isso. E aí, em particular, a gente começou a ver o caso particular da topologia quociente. Então, topologia quociente. A gente tem uma F de x em Y sobrejetora. X espaço topológico. E aí a topologia quociente em Y induzida por F. Aqui é esse caso com uma função só, né? Induzida por F é aquela tal que um cara no Y é aberto, C e somente C, a pré-imagem dele em X é aberto. Então, para você decidir se um cara é aberto, no Y você puxa ele de volta e olha se ele é aberto lá ou não. E aí tinha um exercício do Bourbaki, que era essencialmente dos saturados que eu tinha pulado lá. Cadê? Que era... eu só estou dando um resumo. Porque faz muito tempo que a gente não se vê, então acho que pode ser só para dar uma refrescada, assim. Então, a gente tinha visto isso, que um A contido em Y é aberto, C e somente C. Quando você faz... Não, pera. Não. Tinha essa... era já por causa da relação de equivalência. Da saturação. Pera. Tá, no caso em que F é igual a π, e essa π é uma função que sai do x e vai em x quocientado por uma relação de equivalência. A função π define uma bijeção entre os abertos disso aqui com a topologia quociente e os abertos, os contidos em X, que satisfazem isso aqui, π menos 1, π de U, que é igual a 1. Que o Bourbaki chama de saturado, que é a ideia de que são os abertos que absorvem a relação de equivalência. Esse U está no X. Quando você aplica π, você está pegando todas as classes de equivalências de coisas que moram em U. Então, meio que você está vendo como que essas coisas se colam no quociente. Quando você puxa de volta, você está vendo quais coisas foram coladas. Quais coisas você colou e bagunçou aí. Então, o que você está falando é que são abertos que não são bagunçados por esse processo de aglutinar e desaglutinar. Então, são esses abertos
que em algum sentido você preserva aqui. Então são justamente aqueles que você consegue colar. A gente fez uns exemplozinhos, né, que dava até umas bizarrices não house, assim, umas coisas assim. Mas, oi? Tipo, você pega um espaço métrico, bota um quociente e o quociente deixa de ser métrico. Acontece. Mas tá, então hoje o que a gente vai ver é que essa coisa em particular tem uma propriedade universal, que é a propriedade universal do quociente, que quando vocês tiverem o azar de trabalhar com quociente em topologia, quase sempre é o que vocês precisam. Tipo, é um bom guia moral para o que você precisa fazer. Aí a gente vai ver o coproduto, que isso aqui em algum sentido é o dual da inclusão. O coproduto vai ser o dual do produto. E aí eu vou brevemente falar como que você usa essas coisas para construir, mostrar que existe aquela primeira coisa que eu tinha começado na aula passada, que era o limite injetivo. Que a ideia é que a gente tinha o limite projetivo, que para construir esse animal, a gente pegou o produto dos FIs e aí pegou um subconjunto dentro dele. Então, um subespaço. Topologia inicial. Para fazer esse cara, agora, a gente vai pegar o coproduto dos animais e vai fazer o dual da inclusão. Vai passar um quociente nessa porra. Então, esse negócio aqui vai ser isso quocientado por uma relação de equivalência esperta com a topologia quociente. Não é uma construção que costuma ser feita em geral, porque a gente vai fazer para um funtor qualquer, mas está certo. Isso aqui eu tirei do NLab, para quem sabe o que é. Alguém aqui já ouviu falar em NLab, não? Vocês já ouviram falar em seitas? Seitas religiosas, essas coisas assim. Então, o NLab é uma seita de teoria de categorias. É tipo uma Wikipedia só de coisa de categorias. Então você joga, por exemplo, sei lá, diferenciabilidade no Google. Se você jogar diferenciabilidade NLab, ele vai dar um jeito de explicar para você diferenciabilidade usando categorias. Em geral, se eu quero não entender um assunto, mas de um jeito muito elegante, eu pego e coloco. O NLab vai dar alguma versão cheia de setas e propriedades universais que descreve aquilo. Então, tem muita coisa legal. Você fala que não vai entender, mas, tipo, se você quer usar esse tipo de droga chamado teoria de categorias, você tem que ir nesse beco aqui, né? Essa boca aqui é quente. Aqui você vai conseguir muito dessas coisas. NLab. Mas tá. Ok, então. Propriedade universal do quociente, que é algo não imediato da construção que a gente faz, mas você tem X espaço topológico, R relação de equivalência, e tá, isso aqui. X espaço topológico é a relação de equivalência em X. Então, se Y é espaço topológico com função contínua, ele tem uma função contínua f que sai de x para y e ela é compatível com a relação de equivalência. Compatível com R. O que significa isso?
significa o que você acha que significa. Se A está relacionado com B, f de A é igual a f de B. Então, ela respeita a relação de equivalência aqui. Se isso acontece, então, existe uma única seta, uma função contínua do x quocientado por R em y, tal que f barra bola π é igual a f. Então, em diagrama, eu estou com a função f de x para y. Aqui eu tenho a projeção do x para cá. E essa função marotinha, sempre que duas coisas aqui estão relacionadas pela relação de equivalência, a imagem delas é igual. Então, nesse caso, vai existir uma única função aqui, assim, tal que esse diagrama comuta. Então, sair daqui, vir para cá, depois vir para cá, é a mesma coisa que você só fazer isso aqui. Tá? Então, essa é a propriedade universal. Secretamente, isso aqui está só falando que a sua função, no fundo, ela está cagando e andando para quem são os pontos. Ela está ligando para quê? Para as classes de equivalência. Então, no fundo, isso aqui já está falando para você que a função que pega um cara, uma classe de equivalência e leva na f de algum representante, está bem definida. Então, é uma função que por algum motivo respeita a relação de equivalência. É isso, tipo, já essa parte já é feita para dar certo. Então, mas percebam que de um ponto de vista de categorias, do que a gente viu, é como se a gente tivesse com uma nova categoria que é assim. Eu tenho... Quem são os meus objetos dessa categoria? São espaços da forma y, que tem uma funçãozinha saindo do x, esse x está fixado, e essa função respeita a relação de equivalência. Então, se eu tenho um outro z, esse outro z vai ter uma função gzinha que também respeita. Uma seta do y para o z é uma função contínua que torna esse negócio comutativo. Então, aqui o que a gente está falando é que todo cara nessa categoria, eu consigo vê-lo vindo depois desse cara. Então, esse aqui eu estou dizendo que esse objeto é inicial na categoria. Então, ele é um objeto inicial. O que é muito curioso, porque a gente está usando uma topologia que chama topologia final. Mas enquanto objeto da categoria, ela vai ser um objeto inicial na categoria. E quando você vai e olha a produto, por exemplo, produto usa uma topologia inicial, mas ele é um objeto final da categoria. Então tem umas coisinhas engraçadas assim. Mas então é claro que, por exemplo, um exercício que a gente podia ter, mas que eu não vou fazer isso, mas mostre que a menos de homeomorfismo esse cara é único com essa propriedade. Objeto inicial. Se tivesse outro... Enfim. Então, vamos lá, vamos demonstrar esse negócio. 11h20 ainda. Nossa. Hoje, essa aula vai durar 200 anos. Mas vocês podem perguntar, tá? Se vai acabar mais rápido, tipo... Eu tô ganhando pra isso. Né? Vocês podem perguntar. Tá de boa o enunciado? Tá. Então... Prova... Note que se existir alguma função, alguma φ daqui para cá com a propriedade desejada,
Então, que propriedade é? É essa propriedade aqui, ó. Estou pensando que no lugar do F barra tem o φ. Então, porque eu estou dizendo que φ barra bola π é igual a F, mas isso na prática significa que para ser igual a F, como F sai de x para y, está dizendo que para todo x que pertence a x1, quando você fizer φ bola π de x é igual a F de x. Mas isso significa que φ de x barra é igual a F de x. Então, o único jeito que você tem de definir a função é essa. Numa classe de equivalência, você definir como sendo o representante. Então, se ela existe, ela tem que ser assim. Você não tem outra escolha. Então, o que a gente precisa ver é que essa regra que associa x barra a f de x, ela é uma regra bem definida, ela define uma função, e que essa função é contínua. Portanto, então, meio que isso está mostrando a unicidade. Tipo, se existir, tem que ter essa cara. Portanto, deve-se mostrar que a correspondência x barra fx define uma função contínua. Função e contínua. Que a função é óbvio. Função é pela compatibilidade. Né? Justamente, se x barra é igual a y barra, isso é porque x está relacionado com y, mas se x está relacionado com y, por hipótese, f de x é igual a f de y. Então, acabou. A função está bem definida. Essa parte é tranquila. Agora, para ver que a função é contínua. Eu não falei, mas eu não falei isso, mas é porque a topologia que a gente está colocando no quociente é a maior topologia que torna a projeção contínua. Então, em particular, a projeção é contínua. Eu não falei, mas ela é. Tá? Desculpa, eu devia ter enfatizado isso. Mas tudo bem. Então, agora, para mostrar que ela é contínua, acabou. Contínua é mesmo. Eu tinha esquecido do negócio que eu tinha colocado, porque a gente viu que para uma função daqui para cá ser contínua, ela tem que ser contínua com a função que induziu a topologia, a composta. Mas a composta dessa dá essa função que é contínua por hipótese. Acabou. Era aquele diagrama que eu tinha colocado aqui, ó. Para uma função daqui para cá ser contínua, essa é a f barra que eu estou definindo. Essa função é contínua se e somente se quando eu fizer a composta com essa projeção, isso aqui for contínuo. Só que essa composta é a f. Porque essa função é definida de modo a satisfazer isso aqui, ó. Aqui no lugar dessa φ tem o f barra, que é a mesma. Então, a composta está dando uma função que é contínua por hipótese, portanto ela é. Tá? É mais fácil do que, tá? Realmente, dá para gostar quando é assim. Só para dar um exemplo, antes de ir para coproduto,
exemplo. A aula devia ter colocado isso em Fundamentos 2 hoje. Que eu falei de quocientes para os calouros. Considera 0,1 quocientado pela relação Thiel, onde x é equivalente a y, C e somente C. X é igual a y, ou x, y pertence a 0,1. Então, eu estou colando as extremidades. Então, se for um ponto que não está aqui, eles vão ser equivalentes se somente se forem iguais, então não quero mexer com pontos do interior, estou colando as fronteirinhas. Tudo bem? Considere f de 0,1 em R2, em homenagem ao João, que ele não gosta, ele acha meio roubado aquela... E metendo os complexos aqui, ele achar roubado. Que manda um Tzinho em... Eu quero dar a volta completa no círculo. Então, eu tenho que fazer cosseno de 2πt, seno de 2πt. Se eu não quiser colocar 2π, eu faço de 0 a 2π aqui. Mas 0,1 é mais bonitinho. 0,1 é mais bonitinho. É o meu morfo? É, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, a imagem dessa função... Então, note que a imagem dessa função é o que as pessoas chamam de S1. Eu nunca lembro se o S1 é em cima ou embaixo. Então, vai ser em cima. S1, que é o conjunto dos xy que pertencem aos reais, ao quadrado, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Tá, teorema fundamental da trigonometria, teorema de Pitágoras, sei lá, que quiser usar para ver essa porra. Mas a imagem é isso aqui. Então eu posso já tirar isso aqui e ver isso caindo em S1. Beleza. Agora, essa função, ela é Thiel compatível. Ela é compatível com essa relação de equivalência aqui. Porque, claro, se dois pontos no interior do intervalo são iguais, a imagem é igual, porque é uma função. Mas se você pega t igual a... faz a f de t em 0 e faz a f de t em 1, dá a mesma coisa. Porque deu a volta no círculo, está dando o mesmo valor. Então, ela é t compatível. Portanto... existe uma única função f, coisa que sai do 0,1 quocientado por este animal, 0,1 quocientado por este animal, e tem a mesma imagem, chega no S1. Contínua, tal que blá blá blá, tal que aquelas coisas acontecem. F barra, bola π igual a F. Tudo bem? Bom, mas veja, essa função aqui ela é sobrejetora. Sobrejetora. Aqui ela não era injetora, porque os extremos estavam dando igual, mas ela era injetora nos outros pontos. Quando eu quociento, aqui ficou injetora. Então, essa função é injetora. Injetora, tudo bem? Contínuo, é uma bijeção contínua desse cara aqui dentro.
Mas esta porra é compacta. Isso aqui é compacto. Porque a projeção é contínua, e quando você faz a imagem do intervalo 0,1, que é compacto, isso dá isso aqui. A projeção é contínua sobre o projetor, então como isso aqui é compacto, a imagem é compacta também. Só que agora eu tenho uma bijeção contínua de um compacto num Hausdorff. Então, ela já é bijeção e já é contínua, mas se eu pego um cara que é fechado aqui dentro, esse cara fechado ele vai ser compacto, fechado dentro de compacto é compacto. A imagem de compacto é compacto dentro de Hausdorff é fechado. Então eu peguei um fechado e mandei num fechado. Portanto, como é uma bijeção, se eu olho a inversa, eu estou dizendo que para a imagem de fechado, quando eu pego um fechado aqui e mando num fechado aqui, eu estou dizendo, como é invertível, que a pré-imagem de um fechado aqui é fechada. É um homeomorfismo. Portanto, o desenho clássico da topologia algébrica. Você faz o quociente, pegou o círculo, você vai entortando, colou, fez um círculo. Pronto, essa é a demonstração. Eita! Tá. Então é isso. Muito bonitinho. Mas, assim, veja que, no fundo, a gente está usando a propriedade universal aqui nessa coisa. Então, para você entender o quociente, quase sempre para você tem a coisa geométrica, mas esse tipo de relação permite que você entenda ele só olhando para o espaço que você quocientou. Mas, enfim, a gente vai só precisar da propriedade universal do quociente, não precisa de muita coisa assim, não. Se vocês quiserem saber mais coisa, peguem o livro do Munkers, por exemplo, tem bastante coisa de topologia quociente, bem legal. Ele é bem voltado para essa parte, mais geométrica. O meu texto é deliberadamente pobre em quociente. Realmente, foi deliberado, opcional. Posso fazer uma coisa bem feia de quociente. Não vou fazer. Tem bem pouquinha coisa, porque todos os outros textos fazem isso. Tipo, quociente tem em todo lugar. Não quis. Foi um ato político, foi um ato deliberado de revolta política, um manifesto. Tá? Uma coisa assim. Tá, então isso encerra o exemplo de quociente. Agora a gente vai para coproduto. Exemplo, coprodutos. Que, em geral, vocês vão conhecer como soma direta. Soma direta. Tá? A ideia é mais ou menos assim. Para fazer o produto, o que era o produto? O produto é um animal que para cada J no conjunto de índices tem uma projeção XJ, uma projeção que manda no XJ. Então, eu estou projetando desse cara aqui dentro. E aí você pega a topologia inicial aqui que faz essa coisa acontecer. A ideia do coproduto vai ser, você vai ter essa coisa aqui. Não, eu vou fazer na mesma posição. XI, XJ. Em vez da projeção sair daqui para cá, eu vou injetar as coisas aqui dentro. Então, enquanto um projeta, o outro inclui. Ele guarda uma cópia bonitinha de todo mundo. Ele tem uma cópia de todo mundo lá. Então, a definição precisa, bonitinha, é assim. Então, aqui fecha o comentário. Imagina fazer isso no LaTeX como comentário. Tipo, você escreve o código e não compila, tipo.
Deixa no comentário só. Sim, mas esse teu trabalho de escrever o código disso. Tipo. Então a ideia é assim: sejam xi, seja xi e pertencente a Ison, uma família de espaços topológicos. Família de espaços topológicos. Agora, o que a gente quer fazer é um negócio que consegue guardar de maneira sem intercolapsos uma cópia de cada xi dentro dele. Qual seria o problema? Poderia ser que um espaço aqui interceptasse o outro. Então a gente vai forçá-los a serem disjuntos. A gente vai fazer isso aqui. A definição oficial disso é isso aqui. É a união, e pertencente aí, de xi cartesiano e. Então, as coisas que moram aqui dentro, a rigor, são pares. É um par que é composto por um ponto da união desses x's, mais um índice que diz em qual xi ele está. Então, mesmo que acontecesse daqui de xi ser igual a r para todo mundo, o 2, mesmo estando em todo mundo, eu ia ter a versão 2i, que é a do 2 que pertence ao iésima cópia do r, eu ia ter o 2j, que é o 2, então eu tenho uma cópia para cada, não tá bagunçando. Mesmo que todos esses sejam iguais, eu estou levando o índice em consideração. Então, é um jeito de respeitar essa repetição. Você faz essa coisa para definir, para garantir essa disjunção. Se, eventualmente, se você estiver muito confortável com isso, você pode só acrescentar aqui assim, depois, suponha-se em perda de generalidade que todos são dois juntos. Que aí, no fundo, o que você está fazendo é trocar xi por xi cartesiano i, se for necessário, que vão ser homeomorfos. Então, mas a princípio a gente define assim. E aí esse cara, para cada j pertencente ao conjunto de índices, seja... A gente gosta de usar a letra I para inclusão, né? Agora I é índice, eu não posso usar I para inclusão. Vou usar ρ. Tá. Ρ J de XJ no coproduto. Se eu não me engano, no texto você chama de MJ. MJ é meio cacofônico, né? Mas tudo bem. Tem que mudar isso. Se você fala rápido, parece que está falando alguma coisa que não... vou lá no banheiro dar um MJ. Não deu certo. Então não é tão cacofônico assim. Então essa função vai pegar... Desculpa, sexta-feira. X... Um X que mora no XJ, eu vou mandar no XJ. É inclusão. Agora, sobre esta porcaria, a topologia induzida pelas funções MJs, induzida pelas MJs, ela é tal que pela definição que a gente tinha feito, A
contido nesta porcaria é aberto, C e somente C, a pré-imagem do A pelo MJ no CJ é aberto para todo J. Faz sentido? Pela definição? De acordo? Mas aí, no fundo, isso é um jeito difícil de descrever uma coisa bem mais natural, como você descreve essa topologia. Porque acontece o seguinte: observe que quando você faz... Deixa eu só para usar a mesma notação. Ah, tá. Se você observar aqui, A, em geral, peraí, é que eu não sei o quão migué é isso, pera. Faz sentido. Se eu pego uma coisa que mora no A, vamos fazer essa conta. Se eu pego uma coisa mora no A, um Z mora no A, C e somente C, existe um J que pertence ao conjunto de índices, tal que esse Z que você pegou, no fundo, ele é um XJ, que pertence a A. Porque o A está aqui dentro e as coisas no A são dessa forma. As coisas nesse negócio são dessa forma, tudo bem? Só que se isso aqui acontece, se existe um J tal que isso acontece, você está dizendo que existe um J pertencente aí, tal que quando você pega esse Z, ele pertence à pré-imagem do A pela inclusão das coisas da J-ésima cópia. Porque Z... não. É o X, não? Ah, é isso, exatamente. Esse tal que os X... Isso, exatamente, obrigado. O X pertence a isso, porque quando eu incluo ele aqui dentro, dá o Z. Então ele é a pré-imagem de alguém que está no A. Mas aqui, eu estou no fundo dizendo que o Z que eu peguei, ele é a imagem de alguém que estava na pré-imagem do A. Então, o Z está aqui dentro, C e somente C. É isso aqui. IZ igual a MJ. Porque esse X está atrelado ao Z, né? Pronto. Então, isso aqui é de fato equivalente a isso. Estou dizendo que existe um J
tal que um xzinho está na pré-imagem desse negócio, e Z, que estava aqui, então tem que aparecer a informação dele, esse Z é MJ de X. Mas isso é dizer que Z é imagem de alguém que está na pré-imagem disso. Então, esse Z é equivalente, então A é igual a essas coisas. Só que esses negócios aqui são disjuntos, essas copiazinhas. Elas são disjuntos. E cada um desses é, como fala, é aberto. Então, se a gente identifica identificando xi e xi cartesiano i, via essa inclusão izinho, segue que A contido em X no coproduto é aberto, C e somente C, para todo I, a interseção AI é aberto. Ou seja, esse A que eu consigo escrever, vou escrever bem devagar. A inter X, isso é A inter união de XI, isso aqui é igual a união de... aqui era XI, perdão. A inter XI, isso. Aberto em XI. Então, aqui que eu estou tentando dizer. Se a gente finge que XI é a mesma coisa que XI cartesiano I, então a gente está identificando ele via MI. Então, se a gente faz essa identificação, é porque a gente está supondo que esses XIs agora são 2 a 2 disjuntos. Se a gente está fazendo essa identificação, essa coisa vira somente uma inclusão. Eu estou fazendo uma inclusão desse cara dentro da união. A pré-imagem dele, pela inclusão, é ele mesmo. Então, aqui é como se eu tivesse simplesmente... estou pegando simplesmente esse pedaço, como peguei um cara na união, isso vai ser a interseção do A com o XJ. Pensa assim, se você tem A contido em X união disjunta com Y, certo? Aí eu tenho uma funçãozinha φ que sai do X e vai no X união Y. Eu tenho uma função psi que sai do Y e vai no X união Y. Se eu pego agora e faço a pré-imagem de A pela φ, essa φ é inclusão, todos esses dois são inclusão. O A está aqui dentro. Eu quero todo mundo que mora em X, cuja imagem pela inclusão cai em A. Mas isso é simplesmente fazer A interseção com X. Esse aqui vai ser o A interseção com Y. Então, se eu estou identificando XI com XI cartesiano I pela MI, então essa coisa vira interseção. Isso aqui é puramente inclusão. E aí, na prática, esse critério estranho de continuidade é só de ser aberto. Eu estou falando que um aberto na união disjunta
vai ser aberto se cada pedaço dele em cada uma das cópias é aberto. É essencialmente isso. Então, porque isso aqui quando você faz essa coisinha aqui, isso aqui fica disjunto. É meio que como se estivesse acontecendo isso aqui, ó. Que horas são? 11h50. Então, eu tenho aqui o X e eu tenho o Y. Disjuntos. Quem é o X união disjunta coproduto com Y? É esse desenho aqui mesmo. É do jeito que você está olhando ele. Tá? Você olha ele e cópia disjunta mesmo. Agora, um cara que mora aqui dentro, um cara que mora aqui dentro, a rigor, ele pode ter um pedaço aqui e um pedaço aqui. Então, um A que eu faço é uma coisa assim. Um A nessa coisa vai ser aberto se somente se a pré-imagem desse A pelas inclusões é aberta em cada pedaço. Então, vai ser aberto se somente se, quando eu olhar a interseção do conjunto que eu peguei com o primeiro bloco é aberto aqui e a interseção com o segundo bloco aqui. Então, na prática, eu pego os abertos que eu tenho em cada um dos espaços e eu vou empilhando, mas eu considero eles separados. Então, a moral da história é que você vai ter união disjunta de aberto vão ser os abertos. União disjunta de abertos com cada união disjunta num bloco. Essa é a moralzinha de como eles funcionam. Eu penso neles como se fossem panquequinhas. Então, eu tenho aqui um espaço X, eu tenho aqui outro espaço Y, eu tenho aqui um outro espaço Z. Acho que isso eu peguei do Tengan, em espaços de recobrimento. Aí ele falava dos abertos panqueca. Ele falava que eram abertinhos panqueca. O que é um aberto dessa coisa? É um pedaço aqui, um pedaço aqui e um pedaço aqui. Em particular, o vazio é aberto. Então, se eu pegar só um pedaço aqui, ainda vai ser aberto também. Um pedaço aqui também vai ser aberto, aqui também. Mas a ideia é que eu tenho liberdade para pegar um aberto em cada panqueca. E aí, quando eu olho a união disjunta dessas coisas, isso vai ser um subconjunto da união dos espaços, e esses vão ser os abertos. Essencialmente é isso. É o jeito mais natural de você botar uma topologia na união disjunta. Essencialmente é isso. Porque algumas pessoas não gostam disso, quem gosta muito de conexidade, quem sabe o que é conexidade, não quero entrar muito nisso, porque é muito geométrico, mas essa coisa é altamente, tipo, se será conexo, a união disjunta não é, porque tipo, isso aqui é um aberto disjunto desse e a união desses. Então é feito para ter cisão, assim. Você só está emparelhando os espaços, você está esse espaço e esse espaço, você não colou, não fez nada. Você só está olhando aqui. Só isso. Tudo bem? Bom, esse animal também tem um jeito bem natural de você interpretar quais são as funções contínuas desses animaizinhos. Então, proposição. Eu vou enunciar já na versão que a gente supõe que eles são 2 a 2 disjuntos, que fica mais fácil de digerir o enunciado. Então, seja XI, família de espaços topológicos, 2 a 2 disjuntos. Então, para Y, um espaço topológico fixado, uma função f
saindo da união disjunta do coproduto e indo para Y, ela é contínua. C e somente C. Adivinha? A restrição em cada pedaço é contínua. Que é o que, se você não faz a versão de 2 disjuntos, você teria que pedir que a composta da f com a inclusão, com a função que faz a inclusão, é contínua. Mas isso no fundo, você está dizendo, a restrição é isso. A restrição de função é você compor função como inclusão. Então, no fundo, é isso. C, somente C, a f restrita a xi é contínua para todo i. E isso sai, então, das caracterizações que a gente já tinha visto. Tudo bem? Deu para... Você fez o diagrama na cabeça, assim, aí por isso que você sorriu, tá? Então vamos lá. Vamos acabar isso. Nem acredito que a gente, semana que vem, vai ver espaços de convergência. Que emoção. Que emoção. Como que deixam alguém falar disso para pessoas que estão na graduação? Eu não sei, mas eu só quero aproveitar que pode. Eu só quero aproveitar que eu posso fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu não tive que convencer ninguém, cara. Tipo, já tava lá, velho. Tipo, porra. Eu tipo, não, porque essa disciplina, velho. Assim, não, alguém já fez isso. Que bom, velho. É inacreditável. Mas vamos lá demonstrar então teorema. A gente já tem tudo que a gente precisa para mostrar que existe. Então, seja Fão de I em top funtor. E categoria pequena. Então existe, não tem nenhuma hipótese, tipo, então existe o limite direto destes animais asquerosos. Vou relembrar vocês o que essa coisa tem que satisfazer, porque diagraminhas, né? É um cocô para saber esses negócios, né? O cocone. Eu lembro do Vinícius, um amigo do INE-USP, falando quando ele estava fazendo, acho que a álgebra 2, o professor falou umas construções universais assim, mas é um professor que, tipo, eu nunca tive aula com ele, eu conheço ele em pesquisa e em corredor, e é uma pessoa extremamente simpática, carinhoso, assim. Vocês já viram um quadrinho que chama Lunar Babum? Lunar Babum. É de um tiozinho que tem uma barbinha assim, é a pessoa mais simpática do mundo. E esse professor é esse cara, o Hugo Mariano, mas assim, pelo que eu entendi da descrição da coisa, assim, estava num momento sério. E não estava num momento de descontração, ele estava explicando o negócio lá com seriedade. As pessoas queriam ser recíprocas dessa seriedade. Mas ele foi e definiu sem esboçar um sorriso, porque ele já viu isso várias vezes. Então, para ele é natural. O cara manja essas coisas de categorias, assim, como quem come sucrilhos no café, sabe? É muito de boa. Aqui a gente define essas coisas, são os cocones, eles não estavam esperando por essa palavra. Eles, tipo, o pessoal dizendo,
Cocones. E ele foi falando cocones. Ele teve que sair da sala, o aluno propôs poder rir fora da sala, porque ele não ia conseguir rir, assim, porque era aquela aula que, assim, parece que até uma manifestação religiosa, de tão séria que tá a coisa, tá solene, não é religiosa, é uma coisa solene, e o cara falando cocones, assim, solenemente, e o cara não conseguiu, teve que sair da sala. Eu queria muito ter visto isso. Mas, enfim. Tem que inventar um evento para trazer essa galera para cá. Mas tá. Então, prova. Vamos lembrar, né? Cocones. A ideia do cocone... Agora eu vou falar cocone sem parar. A ideia do cocone é que você tem os animaizinhos são coisas assim. Eles estão embaixo dos espaços topológicos que são indexados pelo funtor. Eles estão embaixo. E aí, esse cara tem uma setinha QJ, QK, e aí quando você tem uma seta F de J para cá, J para cá, para cá, esse diagrama comuta. Então, os cocones são coisas assim. E aí, esse cara, ele era para ser a ideia é que ele seja um objeto inicial na categoria dos cocones. Então, a ideia é que essa coisa, a gente vai ter que conseguir construir setinhas que, deixa eu fazer na posição do objeto, né? Ele vai ter que estar aqui, limite de FI. E aí cada FJ vai ter que ter uma setinha indo para ele. Então, vou ter que conseguir colocar setinha saindo da FJ, indo para esse limite, sempre. E sempre que eu tiver um outro cocone, então esse outro cocone vai ter setinhas aqui, assim, QJ, e esse aqui vai ter uma seta MJ canônica, em algum sentido. Ele vai ser inicial. Tipo quociente. Então, vai ter uma única seta saindo daqui para cá. Então, a ideia é que a gente construa um animal que tenha essa propriedade. Para qualquer X aqui, a gente consiga fazer isso. Tudo bem? 12:03. Vai acabar cedo hoje. Voltamos à várzea. Então, primeira coisa que a gente pensa, intuição. Intuição da prova. Quero um espaço onde eu consigo empurrar esses animais aqui. Coproduto. Então, primeira ideia. A gente fazer FJ, empurrar. Eu vou chamar de M'J, porque esse não vai ser o M' final. Primeiro a gente vai ser o M' coproduto vindo aqui. FJ, J pertencente aí. E isso aqui pega um animalzinho que mora aqui e manda no X J. Isso, e aqui a gente coloca a topologia do coproduto. Tudo bem. Merda! Por que isso já não encerra o problema? É porque o que acontece? Isso não garante, por si só, isto não garante
que quando você faz esta coisa junto com essas inclusõezinhas, aqui era bom a gente deixar aí. Então é esse espaço junto com essas inclusões. Quando você considera esse cara junto com essas setas, isso não garante que essa coisa é um cocone. Não ficou tempo suficiente no intestino, ainda é comida, em algum sentido. Você precisa passar mais tempo no intestino para que essa coisa se torne um cocone. Ainda não é um cocone, tá? Então, tipo, aqui ainda tem uns pedaços de milho, assim, umas coisas assim. Não digeriu completamente. Você precisa digerir um pouco mais. Por que isso de fato acontece? Para ser um cocone, ó, se você tivesse J para cá, uma funçãozinha F, fosse uma seta, não há garantias de que quando você faz esse diagrama, ele comuta. Então, não há garantias de que quando você faz o que eu queria que acontecesse? FJ vai para o FK. Aqui tem o Fão de Finho. Aqui eu tenho o M' K. Aqui eu tenho essa coisa, os Fões is. Aqui eu tenho essa coisa. E esse é o M''J. Não há garantia de que isso aqui comuta. Porque, ó, se eu pego um cara que está aqui, ó, se eu pego um bichinho que está aqui, um xizinho, aplico essa função, vai ser a Fona, Finha dessa coisa, ok? Essa é uma função, apliquei num xizinho, caiu aqui. Aplico aqui M''K dessa coisa. M''K dessa coisa, a gente sabe qual que é a definição. É pegar... Isso não foi eu fazendo com a boca, foi o osso rangendo. Não, enfim. Isso aqui vai ser, deixa eu fazer menorzinho aqui, vai ser o Fão F, X, índice K, que é onde ele mora. Então, quando eu ando por aqui, eu caio numa coisa que está no índice K. Porém, se eu ando por aqui, por outro lado, se eu faço esse mesmo xizinho e ando por aqui, eu vou ter Fão F. Eu vou ter o xizinho vindo direto para cá pela M''J, que vai ser simplesmente o XJ, que mora em outra cópia. Então, na verdade, tipo, se tiver uma setinha não trivial assim, essa coisa já não tem chance de ser cocone, porque um está mandando para um fator e outro está mandando para outro. Então, essa coisa não está comutando. Relação de equivalência faz o quê? Torna iguais coisas que são diferentes. A gente vai colar essas coisas. Daí que vai entrar o quociente, para corrigir isso. Então, se você só aceita essa parte, a demonstração acabou. Tá, quociente vai dar certo. O problema é que assim, não é tão imediato. Oi? Qual quociente faz isso? Aí que tá. Por isso que eu falei, não é tão imediato. Por que acontece? A gente gostaria de, no fundo, dizer o seguinte, ó. Sonho. Queria que acontecesse assim, declarar que
xj é equivalente a YK, C e somente C, existe uma F de J para cá, uma seta, tal que quando você faz isso aqui, o YK é igual a isso aqui, que aí ele vai ser equivalente ao XJ. Então, tal que o YK é igual ao F do F do X desse lado e aqui casinho. Então, em outras palavras, um jeito mais simples, eu tiro a segunda coordenada, eu quero que isso aqui aconteça. Então, se existe uma seta de J para o K, tal que a seta induzida manda esse X para esse Y. E aí meio que eu estou fazendo a conversa entre os fatores. O sonho é que isso fosse uma relação de equivalência. É claro que se eu estou perguntando é porque não é, né? Mas aí que tá. Em geral, quando as pessoas vão construir essa coisa, elas não pegam simplesmente um funtor saindo de uma categoria pequena indo para espaços topológicos. Eles pegam esse cara como sendo uma ordem parcial, dirigida. Então, o que acontece? Se eu tenho um índice J e um índice K na minha ordem dirigida, vai ter alguém que é maior que os dois. Então, vai ter uma seta que vai ter que fazer isso. E aí eu vou conseguir garantir essencialmente que vai ser uma relação de equivalência. Consegue mostrar as coisas todas que vai ser. Então, mas como a gente está numa categoria qualquer, eu estou fazendo a versão geral para vocês, infelizmente isso não é uma relação de equivalência, mas o sonho é que fosse. Mas, isso é corrigível de um jeito muitíssimo roubado, que é assim, seja R a menor relação de equivalência tal que, se isso acontece, tal que se estrela acontece, então X J está relacionado com XK. Opa, Y, perdão. Primeiro, álgebra linear. Interseção de subespaço vetorial, subespaço vetorial. Interseção de não sei o que, não sei o que. Se você pega uma relação binária, que é uma relação de equivalência, no fundo, ela é um subconjunto do x cartesiano x. Então, você pode pegar interseções de relações de equivalência. Aí você vai lá e prova que, se você tem uma família não vazia de relações de equivalência num conjunto, a interseção vai ser. Checando as coisinhas todas, é reflexivo, todas são, vai ser. Se eu pego um x que está relacionado com y em cada uma das relações de equivalência da sua família, então vai valer o simétrico também em todos, então também tá. E o transitivo, a mesma coisa. Então, interseção de relação de equivalência então, em particular, se você pega qualquer relação, não precisa ser de equivalência, em x cartesiano x, você pode pegar todas as relações de equivalência que contém isso e aí intercepta. Isso vai dar a menor relação de equivalência que satisfaz isso aqui. Às vezes pode ser uma relação de equivalência trivial, meio merda, que no fundo é só a própria igualdade,
que mas enfim, é igual. Não, não sei, é sempre não vazio. Agora eu tô com... não, a relação de equivalência trivialmente verdadeira aqui é o próprio x cartesiano x. Todo mundo está relacionado com todo mundo, isso é equivalente. Tipo, é orgia. Tipo, entendeu? Mas pode ser que dê isso. Mas vai ter. E aí, o que acontece é que explicitamente você consegue descrever isso sim. Explicitamente, x0, vou colocar assim, o xj está relacionado com yk, se e somente se existirem x1, j1, até um certo xn, jn, tal que o xj está relacionado de acordo com esse critério ao x1, j1, e esse cara x1, j1 está relacionado com o x2, j2, segundo esse critério. E esse cara aqui está relacionado com o yk. E aí isso vai ser uma relação de equivalência que, por ser a menor que satisfaz isso, em particular ela satisfaz isso, então, quando você quocientar esse cara por isso aqui, por essa relação de equivalência R, e aí você considerar agora essa função aqui, você tinha os FJs, primeiro o FJ vinha para cá, e aí agora você tem essa projeção. Então aqui tinha o M', J, e aqui você tem a projeção J, aqui é a projeção uma só, perdão. E aí você tem aqui essa projeção desse cara todo nesse único quociente. Essa composição maldita é que vai fazer o seu MJ final. Essa vai ser a inclusão. Você primeiro inclui e depois você quocienta, mas é o mesmo quociente. Aí é um exercício de paciência checar que com as propriedades universais das coisas todas, essa coisa vai ser de fato um cocone, mas que vai ser um cocone agora vai ser porque se isso aqui acontece, então isso aqui acontece, então em particular eles estão relacionados, então o que antes não era igual agora é, a gente fez, agora comuta, então é um cocone, e aí para mostrar que ele é inicial, aí em algum momento você vai ter que usar a propriedade universal do quociente. Se tiver um outro cara que torna essas coisas todas comutativas, aqui, então, trocando aqui pelas setinhas, ele Qzinho, QK e QJ, então se ele sempre tornar isso aqui comutativo, você está dizendo que esse espaço, esse cocone novo, ele em particular, ele é compatível com essa relação de equivalência. Porque sempre que isso acontece, as imagens são iguais. Então, por conta da propriedade universal do quociente, vai existir uma única seta daqui, vai existir uma única seta desse cara para ele, que torna os diagramas comutativos. E aí, o fato dessa ser a única seta, você tira o que você queria fazer aqui. Tá? E aí é isso, eu não queria entrar nos detalhes, porque a gente não vai usar isso para frente, é mais para vocês verem que pode fazer. Então, na eventualidade de vocês terem que mexer com limites injetivos, em algum momento vocês vão ter que passar por uma inclusão, por um coproduto e depois por um quociente. Mas
Em resumo, isso aqui está falando que a categoria dos espaços topológicos ela é completa, porque ela tem todos os limites, que são os limites projetivos, são chamados de limites, e ela é co-completa, porque ela tem todos os colimites, que são esses limites que a gente fez aqui. Ela é completa e co-completa. Segunda parte do curso, que começa semana que vem, a gente vai ver que a categoria dos espaços topológicos ela não é cartesiana fechada, que é um negócio que essencialmente diz que existe uma coisa natural que você pode chamar de espaço de funções. Existe um espaço de funções natural para espaços topológicos, mas para espaços de convergência tem. Mas aí a gente vai ver lá, e aí, bom, isso encerra a parte clássica do curso. Já tem uma lista lá com exercícios dessa parte. Semana que vem eu seleciono alguns para ser a segunda lista para entregar. A gente escolhe um dia, talvez, para tirar dúvida, o que for, mas eu não vou passar mais exercício, já tem muita coisa. Tá bom? E é isso. Daqui para frente vai ser só coisa nova. Beleza? Então, é isso. Valeu? Se vocês quiserem usar aquela carta